Em gestão, vamos falar de lucratividade e rentabilidade. É um instante só. Muito empreendedor confunde esses dois conceitos, lucratividade com rentabilidade. Então vamos lá, vou tentar explicar de uma maneira bastante simples para você. O lucro está sempre ligado às vendas. Então eu tenho lá venda bruta, impostos sobre vendas, devoluções, descontos, receita líquida. Menos custo da mercadoria, custo do produto ou custo do serviço, lucro bruto. Lucro bruto. Então, primeira expressão de lucro é esse valor que a venda deduz os impostos, os descontos, as devoluções, e você tem a receita líquida, aí você tem custo do produto vendido se for indústria, custo da mercadoria vendida se for comércio, custo do serviço prestado se for serviço, e você tem o lucro bruto. Então, qual é o lucro bruto da sua empresa? É esse resultado dividido pelas vendas. E aí você pode fazer de duas maneiras. Conheço empresários que gostam de dividir o lucro bruto pela venda bruta. Mas, se você olhar os conceitos de índices financeiros, é esse lucro bruto sobre a receita líquida de vendas, né? A partir do princípio que o imposto não te pertence, ele é só repassado para o governo. Depois vem as despesas operacionais, aí você tem o lucro operacional, outro nível de lucro. O lucro operacional, que é o lucro bruto menos despesas operacionais, ele vai ser dividido também pela venda, você vai ter um percentual do lucro operacional. Depois vem despesas e receitas não operacionais, o lucro antes do imposto de renda, que é o LAIR, que é um novo nível de lucro que você pode calcular, o imposto de renda é a contribuição social e vem o lucro líquido, que é a última linha. Então, quando você disser o meu resultado é de 15% sobre vendas, você está falando de lucratividade. Então, o lucro líquido dividido pela venda líquida te dá a lucratividade da tua empresa. 10%, 15%, 20%. E aí, o que é a rentabilidade? É esse resultado de lucro, esse lucro líquido, dividido, por exemplo, pelo total de investimentos que estão no ativo. Então, eu pego o lucro que teve, que está lá no demonstrativo de resultado, e divido pelo total do seu ativo, que são os seus investimentos. Eu falo retorno sobre os ativos, rentabilidade. Ou eu posso calcular esse lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Aí eu tenho o retorno do capital próprio, né? Que, em última instância, é o que normalmente a gente busca, né? Se você fizer hoje um investimento de R$1 milhão na sua empresa e você tiver um lucro de vendas de R$100 mil, 100 mil dividido por 1 milhão, você tem uma rentabilidade de 10%, que é o lucro líquido dividido pelo total do seu investimento, e nesse caso é o valor que você colocou ali no patrimônio líquido. Então, a rentabilidade você vai comparar com uma alternativa que você teria no mercado. Se é o retorno do meu capital próprio, se eu pusesse meu capital próprio numa aplicação financeira, por exemplo, quanto eu ganharia? Então, essa rentabilidade do capital próprio. Eu coloquei lá um volume de investimento em ativos, em ativo circulante, imobilizado, etc., de X milhões. Eu quero saber qual é o retorno sobre esse ativo, para verificar se a empresa dá um retorno superior a isso. E quando eu falo de lucratividade, eu estou concentrado lá no demonstrativo de resultado. Venda, lucro bruto, lucro operacional, lucro antes do imposto de renda e lucro líquido. Se eu quero saber a margem líquida, é o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. E aí você tem lucratividade. Então não confunda lucratividade com rentabilidade. Eu posso ter um lucro de 30%, uma rentabilidade de 10%. Posso ter um lucro de 15%, uma rentabilidade de 18%. Depende da composição do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado. Complicou? Penso que não. Conceitos fáceis, é óbvio, né, que tanto o demonstrativo de resultado como o balanço patrimonial tem que ser gerencial para ele não ter nenhum tipo de distorção e você efetivamente poder calcular de maneira adequada. É isso. Gostou desse tema de gestão? Olha só, que tal a gente conversar sobre uma monitoria de finanças na sua empresa? A Fundação Dom Cabral
tem professores, monitores que podem ajudar você a entender o orçamento, a calcular esses índices, a estruturar sua contabilidade junto com o fluxo de caixa, implantar meritocracia. Tem uma série de possibilidades. Me procure no meu site, lá reinaldocafeu.com.br, tem o Fale Conosco e eu falo com você das soluções da Fundação Dom Cabral. E peço para você também assinar o meu canal, um jogo bastante rápido. E se você quiser compartilhar esse vídeo, fique à vontade. A gente se encontra no próximo. Até lá.